Olá pessoal, está no ar mais uma videoaula. Daqui fala o Andrologia. O assunto de hoje é sobre... Então, queres saber mais sobre os ecosanoides? Vem comigo, deixa que a Andrologia te explica, depois da vinheta. Então pessoal, o termo ecosanoide ele é formado por um prefixo ecoisa, que deriva do grego, significa 20. Então, o que são os ecosanoides? Os ecosanoides, eles são substâncias sinalizadoras de natureza lipídica, que elas agem ou atuam como mediadores celulares, enviando então assim os sinais entre as células. Quanto à sua síntese ou quanto à sua produção, geralmente elas são produzidas por quase todas as células. E elas apresentam uma ação do tipo parácrina. Tá? Parácrina. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ecosanoides elas não apresentam uma ação sistêmica. Tá? Não apresentam uma ação sistêmica. Se não apresentam uma ação sistêmica, que tipo de ação então eles apresentam? Uma ação local. Tá? Ela apresenta uma ação local ou ação em células vizinhas e elas não ficam disponíveis por um período de tempo muito longo. Quer dizer que a sua disponibilidade é temporário, que pode variar de segundo a minutos. Então, isso é que quer dizer ação parácrina. É uma ação local, tá? E que a sua disponibilidade não é por longo período de tempo. Agora, os ecosanoides, elas derivam do ácido araquidônico. Tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que os ácidos araquidônicos são eles que são os precursores dos ecosanoides. Dizer que o ácido araquidônico, que foi assunto da aula passada, que falamos sobre o metabolismo do ácido araquidônico, eles na verdade são o quê? São ácidos graxos, tá? Constituinte dos fosfolipídios da onde? Da membrana celular. Dizer que os fosfolipídios, tá, que constituem a membrana plasmática ou celular, são os principais lípidos constituintes da membrana. Trouxe aqui uma representação de um fosfolipídio. Ela apresenta uma cabeça, tá, que é polar e, por natureza, ela é hidrofílica. E ela vai ser constituída pelo agrupamento fosfato. E ela apresenta também duas caudas, os pés, que por natureza ela é apolar e hidrofóbica, quer dizer que não tem afinidade com água. Já a parte polar, ela tem afinidade com água. E a parte apolar, que é hidrofóbica, ela é constituída por lípido. Tá? O que são lípidos? São estéreis de quê? De ácido graxo. E quem é o ácido araquidônico? É um estéreo de ácido quê? Ou seja, ele é um ácido graxo poliinsaturado, tá? Essencial. Então, ele é um ácido graxo, é um lípido. Por isso é que ela entra na composição
dos fosfolipídios. Da onde? Da membrana. Então, o ácido araquidônico geralmente ele está presente na membrana das nossas células. Agora, ela precisará então ser liberada da membrana. E como isso acontece? Mediante a um estímulo. Quando há um estímulo, tá, sobre a nossa célula, esta mesma célula vai precisar responder a esse estímulo. E essa resposta vai ser mediante ação enzimática. Tá? Mediante ação enzimática. Aí entra em ação uma enzima que vai agir sobre o fosfolipídio. Qual é essa enzima? É a enzima fosfolipase A2, principalmente essa enzima. O que essa enzima vai fazer? Vai fazer a degradação do nosso fosfolipídio. Dessa degradação vai resultar então assim a liberação do nosso ácido araquidônico. Ela vai ser liberada principalmente pelo citoplasma. Após a sua liberação, esse ácido araquidônico vai sofrer oxidação, ou seja, vai ser oxidado. E essa oxidação é também mediante ação enzimática para ser convertido em eicosanoide. Só que já não vai ser essa enzima, vai ser outras enzimas, tá? Principalmente duas enzimas. Quais são essas enzimas? É a ciclooxigenase, ou conhecido como COX, e a enzima lipooxigenada, ou conhecido como LOX. Então, são essas duas enzimas que vão converter o ácido araquidônico nos eicosanoides. Agora, a questão que não quero calar é: quais são os principais eicosanoides que resultam da conversão do ácido araquidônico pela enzima ciclooxigenase? A resposta é, principalmente, a prostaglandina e o tromboxano. Então, são os principais eicosanoides que resultam da conversão do ácido araquidônico pela enzima ou por via pela enzima ciclooxigenase. Lógico que tem outra, mas os principais são esses. Agora, os eicosanoides que resultam da conversão do ácido araquidônico por via da enzima lipooxigenase ou a LOX, a principal é o leucotrienos. Lógico também que tem outras, tá? Mas eu trouxe aqui apenas a mais principal. Agora, de forma superficial, vou abordar sobre as funções de cada eicosanoide que eu trouxe cá, de forma superficial. Por quê? Porque na próxima aula vamos falar sobre a enzima ciclooxigenase, onde vamos abordar com mais profundidade a prostaglandina, tá? Mas hoje vamos falar de forma superficial. Qual é a função então da prostaglandina? A prostaglandina, ela age, são eicosanoides que agem principalmente na questão envolvendo a dor, a inflamação, a febre e na contração muscular, sobretudo nos músculos lisos, desculpa, nos músculos lisos. Agora, a função dos tromboxanos está muito envolvido na questão da coagulação sanguínea e na vasoconstrição. Agora, a função dos leucotrienos está mais voltada na inflamação
e nas reações alérgicas. Principalmente, um dos exemplos que eu trouxe aqui, principalmente na asma, tá? Porque na asma, nós teremos, nesse caso, numa asma alérgica, né? Nós teremos uma reação alérgica e quem vai causar isso são os leucotrienos, tá? Quem vai levar a essa inflamação mediante uma resposta alérgica são os leucotrienos. Agora, dizer também que esses eicosanoides, eles podem ser, a sua produção podem ser inibidas pela ação medicamentosa, tá? Medicamentosa. Implica dizer o quê? Que há medicamentos que podem inibir a produção desses eicosanoides, tá? Por exemplo, se o paciente apresenta um quadro de algia, tá? Um quadro de dor, nós temos que dar um medicamento que inibe a ação de qual enzima? Lógico, da enzima ciclooxigenase, tá? Só que isso é de forma superficial, porque quando falamos quando vamos falar da prostaglandina, vamos falar de forma mais profunda. Porque depois vamos aprender que existe COX-1, COX-2, né? Que são os tipos de COX. Nós estamos aqui a falar de forma superficial. Agora, quando, por exemplo, queremos fazer ou então inibir o processo de coagulação sanguínea do paciente, né? Temos que dar um medicamento que bloqueia também a enzima ciclooxigenase. Por quê? Bloqueando a enzima ciclooxigenase, não teremos a produção do quê? Do tromboxano, tá? Agora, por exemplo, o paciente apresenta, por exemplo, um quadro alérgico, por exemplo, asma, tá? Uma asma alérgica. Nós temos que dar um medicamento que inibe a ação de coenzima da ciclo? Lógico que não. Temos que dar um medicamento que inibe a ação do quê? Da enzima lipooxigenase. Por quê? Inibindo a ação da enzima lipooxigenase, não teremos a produção do quê? Do leucotrieno. Tá? Não teremos a produção do leucotrieno. Então, pessoal, é desta maneira que nós podemos fazer a inibição desses eicosanoides por meio da inibição da ação das enzimas, quer seja ciclo como da lipooxigenase. Então, pessoal, nesta videoaula foi uma parte introdutória, onde nós abordamos de forma superficial, tá? Na próxima aula, quando vamos falar da enzima ciclooxigenase, vamos aprofundar na prostaglandina e também vamos falar sobre a utilização dos AINES nesses casos, tá? Como é que os AINES, por exemplo, fazem com que o paciente para de sentir dor, para de ter a inflamação, para de ter a febre, é por conta do bloqueio dessas enzimas ciclooxigenase. Vamos falar com mais detalhe na próxima aula. Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula. Falou para vocês o Amirologia. Espero contar com a vossa presença na próxima videoaula. Até lá, fiquem com Deus e um forte abraço.